E isso aqui, ó, essa regra, ela tem a ver com então a parcela da tua renda que você pode destinar para a tua moradia. Olha só, como primeira dica desse vídeo, eu digo, não compre uma casa que você não pode pagar. Eu sei que isso parece óbvio, mas não é incomum que pessoas de repente assumam dívidas que são maiores que podem pagar. Isso porque não se dão conta do quanto custa para manter a sua moradia. E ainda levando em conta que tem que pagar outros detalhes da sua vida. Por exemplo, entretenimento, economizar para o futuro e de repente por falta de planejamento, a casa literalmente esgota a sua renda. Ou seja, muitas pessoas acabam vendo outros comprando e investindo, seja lá o que for, mas elas não percebem que elas só estão vendo de repente o palco da vida dessas pessoas, elas não estão vendo os bastidores. E talvez justamente por não ver essa realidade que acabam enfiando os pés pelas mãos, talvez sem saber que essa pessoa tem outras fontes de renda ou de repente até também essa pessoa está cometendo um grande erro da vida dela, mas naquele momento ela está aparentando que é algo muito bom para ser feito. Mas então você tem que parar e ver a sua realidade. Esquece a vida dos outros e analisa as suas finanças para ver então se ela vai se encaixar, justamente vai permitir, na verdade, que se encaixe dentro do teu planejamento de ter uma casa nesse momento da sua vida. Então, é aqui que essa regra 2836 se encaixa também, porque ela justamente se presta a limitar os gastos com o imóvel, tendo por base então as despesas que o interessado de repente na compra do imóvel tem no momento da compra. Então, analisa também, claro, o grau de endividamento que você vai ter, ou aquele que está interessado a comprar vai ter, após a compra. Então, para começar, o termo em inglês para essa regra 2836 é o chamado DTI, ou DTI, que nada mais é do que Debit to Income, que é a relação entre os gastos e os ganhos. Ou seja, de acordo com essa regra, o pagamento da hipoteca não deve ser superior a 28% dos seus ganhos mensais, antes dos impostos, e 36% da tua dívida total. Aqui já vem a segunda dica também para você hoje, ó. Ao calcular então essa regra 2836, conte apenas sua renda confiável e não o seu crescimento potencial de renda, que é geralmente aquele dinheiro com, de repente, uma renda adicional, né? Você tem um horário de X de trabalho e você trabalha um pouco mais. O nome disso é hora extra. Então, você não pode garantir que essa hora extra vai se perpetrar ao longo dos próximos 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Então, você não pode contar com esse dinheiro. Por isso, então, que não conte com isso. Conte com aquele dinheiro base que você tem hoje. E ó, veja que o número 28 é um percentual e ele é chamado de proporção front-end, que é o custo total da moradia dividido pela sua renda mensal total. E o custo total da habitação inclui o pagamento do empréstimo hipotecário, os juros, os impostos sobre a propriedade e o seguro, além, claro, do chamado HOA, que é o Home Owners Association, nada mais é que condomínio. Aqui ele também vai excluir, claro, serviços públicos como água e luz, isso não entra na conta. Olha, você pode perceber que eu falei algumas informações aqui que seriam então o valor principal, qual seria os impostos, no caso aqui o insurance, que seriam o seguro envolvido. Nesse caso aqui, eu estou falando de uma sigla que se chama PITI, P-I-T-I, ou seja, Principal, que é o valor principal do valor que você vai estar pagando de mortgage, ou de financiamento no caso, Interest, que são os juros, ó, principal mais juros. O T desse PIT é tax, ou seja, impostos. E, claro, o imposto sobre esse imóvel, que tem todos os anos, como se fosse o imposto, o IPTU no Brasil. E o insurance, que é o seguro que vai estar agregado a esse imóvel, justamente protegendo quem está emprestando dinheiro para você. Então, olha, somamos tudo e dá o custo total da tua habitação, que a gente então divide pela renda e o total é um percentual então tido como front-end. Já no caso então do número 36, esse também é um percentual e é chamado de proporção back-end. E é o endividamento total, considerando então agora, nesse caso, o custo total da moradia, mais os chamados custos de crédito, como de repente parcelas com veículos, parcela mínima do cartão de crédito, não é o total que você paga da tua fatura, é o mínimo, tá? E ainda obrigações como pensão alimentícia vão entrar nessa conta. E claro,
Se você já tiver um outro imóvel financiado, também vai precisar ser informado, porque já é uma obrigação que você tem como certa todos os meses. Usando parte do exemplo anterior, agora a gente vai somar então o custo total da habitação mensal mais as dívidas totais, dividindo então a renda total familiar. Aqui já é possível você visualizar quanto da sua renda total vai ser comprometida com todas as suas dívidas normais, sem levar em conta alimentação, energia, lazer, seguro de vida, manutenção da casa ou do carro que de repente possa aparecer no meio do caminho. Eu só estou sendo mais detalhista porque quando você olha o número, por exemplo, 36, você pode pensar que então tá tudo tranquilo, ainda sobra de 100%, eu tirei 36, olha só, ainda tem um bom dinheiro pela frente. Mas o grande ponto aqui é o seguinte, pagando a casa, você tem, então, que seriam essas dívidas principais, né? Não é que você tenha, então, bastante dinheiro sobrando. O ponto é que existem outros valores que envolvem a tua vida, não é verdade? Agora, veja que se você não se planejar, então, financeiramente para incluir um mortgage, ou seja, um financiamento nos seus gastos mensais, pode ser que você se surpreenda sobrando mês e faltando dinheiro. Talvez já tenha acontecido isso com você sabe do que eu estou falando. Então, antes de assumir uma dívida de 15 anos, ou 30 anos, ou até mais, faça as contas e não se esqueça de já, agora, trabalhar no que a gente chama de reserva de emergência, pelo menos para 6 meses.